Um arqueólogo afirma ter encontrado a explicação exata da sarça ardente da Bíblia. A sarça ardente é um arbusto descrito numa passagem da Bíblia no livro de Êxodo, localizado no Monte Horebe. De acordo com a narrativa, o arbusto estava ardendo em chamas, mas não era por elas consumido. No relato bíblico, a sarça ardente é o local onde Moisés é convocado por Adonai, Deus, para liderar os israelitas fora do Egito em direção a Canaã. A palavra hebraica usada na narrativa é sener, que indica uma planta arbustiva, que poderia ser tanto do gênero rubus como do gênero acácia. Muitos estudiosos atribuem a este episódio o fato de os hebreus terem especial apreço pela árvore de acácia, sendo que todo o mobiliário sagrado do tabernáculo, inclusive a própria Arca da Aliança, que representava a figura, a presença de Deus na terra, teve como matéria-prima principal a madeira da sarça, ou seja, acácia nilótica, a qual foi identificada a Moisés nas revelações divinas. Algumas acácias contêm a substância DMT, que poderia explicar sua associação com o sobrenatural. Mas agora, um arqueólogo afirma ter encontrado a explicação exata da sarça ardente da Bíblia. Konnichiwa, Rutan Kamino Senshi na casa, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Pois é, meus amigos, parece que um arqueólogo arrumou uma maneira de explicar a sarça ardente da Bíblia. Vem comigo conhecer essa história. Mas antes, deixa eu convidar você para se inscrever e ativar o sininho, tá? Venha fazer parte da família Kamino Senshi. Deixa um comentário aí para ajudar no engajamento, divulga o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp que você participa para ajudar aí, tá bom? Me segue lá no Instagram também, @RutaKaminoSenshi, que lá eu posto alguns vídeos que eu não posto aqui no canal e a gente vai ter uma ligação um pouco mais direta, né? Vocês vão poder acompanhar um pouco do meu dia a dia lá, eu posto algumas reflexões e a gente vai poder bater um papo mais próximo, tá bom? Pois é, religioso arqueólogo, na verdade ele não é um religioso, né? Na verdade ele é só um arqueólogo mesmo. Bom, por causa da sua conexão com tantas religiões do mundo, há muitas histórias na Bíblia hebraica que são familiares para a maioria das pessoas, até mesmo para os ateus. A história do livro de Êxodo da sarça ardente, o sinal original da chamada em espera de uma sarça em chamas e ainda não consumida que deixou Moisés saber que ele estava prestes a receber uma mensagem muito importante, é um bom exemplo disso. Embora poucos desses incidentes tenham sido comprovados por historiadores, mesmo os bíblicos, a sarça ardente pode ter raízes baseadas em um fenômeno natural, de acordo com a publicação do The New York Times. No entanto, como em muitos desses casos, a verdade sobre um aspecto pode refutar o outro. Finalmente, esta nova revelação, mais uma vez, liga as religiões modernas e também práticas e crenças de religiões não cristãs anteriores, um reaproveitamento para ajudar a convencer outros a se juntarem voluntariamente antes de serem arrastados pela força. Ao meio-dia, com o sol abaixo do céu, em um dos dias mais curtos do ano, ele espiou através de uma ravina profunda e avistou uma estranha aura de luz, bruxuleando como chamas emanando de um ponto em uma rocha escarpada. Essa não é uma tradução moderna do texto hebraico de um pergaminho do Mar Morto, mas um evento de 2003 que indica a busca para explicar a sarça ardente da Bíblia. E de acordo com The New York Times, um guia turístico caminhando ali pelo Monte Carcom, que na nossa tradução significa montanha do açafrão, na época do solstício de inverno, viu um clarão de luz refletido dos lados de uma caverna que a televisão israelense rapidamente considerou ser uma espécie de sarça ardente, embora não houvesse arbusto e tenha ocorrido no monte errado. A montanha da versão bíblica era o Monte Sinai,
cuja localização real permanece contestada, mas na maioria das vezes acredita-se que seja o Monte Horebe. Um guia acabou de reescrever a história bíblica? É isso mesmo que eu vi? Bom, segundo essa matéria do The New York Times, é um pouco estranho falar isso. Segundo eles, na base do Monte Carcom, nomeado em hebraico para um monte do açafrão do deserto, há evidências de que antigas trilhas de migração convergiam para cá e que rituais de culto aconteciam nessa área. O senhor Anat supostamente identificou o que ele pensa ser um altar de sacrifício com restos de 12 pilares de pedra que poderiam corresponder ao mesmo descrito em Êxodo 24, que Moisés construiu, representando as 12 tribos de Israel. Na verdade, ele acrescentou credibilidade a uma teoria proposta há quase 50 anos antes ali pelo arqueólogo italiano Emanuele Anuti, que encontrou milhares de gravuras rupestres e círculos rochosos em um planalto do Monte Carcom, cerca de 2.500 pés acima do nível do mar, incluindo cenas que alguns alegaram históricas correspondentes da Bíblia hebraica. Anat provavelmente, eventualmente, propõe que o Monte Carcom deve ser identificado como a montanha sagrada das narrações bíblicas. No entanto, outros estudiosos contestam essa afirmação, apontando que as esculturas foram feitas no 3º milênio antes de Cristo, enquanto os estudiosos bíblicos colocam a datação do êxodo histórico não comprovado entre 1600 a 1200 a.C. Sem binóculos ou visão bíblica, era possível distinguir um brilho estranho, embora fraco, embora alguns visitantes tenham expressado decepção que a aura ao redor da boca da caverna não fosse mais ardente, segundo o que foi relatado pelo The New York Times. No entanto, isso não impediu que uma multidão se reunisse no solstício de inverno de 2021 para uma nova tradição, a observação da sarça/caverna em chamas no Monte Carcom. O New York Times relata que o evento deste ano incluiu o homem que começou tudo isso, o professor Anat, que agora, na casa dos 90 anos, acabou se tornando uma certa celebridade por conta disso. Ele novamente, supostamente, testemunhou o brilho, mas admitiu que não pode provar que isso inspirou de fato a história bíblica, ou que o Monte Carcom é o verdadeiro Monte Sinai descrito em Êxodo. Ele prefere trazer todas as opiniões e evidências e deixar o leitor decidir por si mesmo quando se depara com seu artigo. Essa é uma causa nobre, mas ele também se refere à área como história da humanidade, convenientemente ignorando as histórias que aconteceram ao mesmo tempo, ou talvez muito antes, ali no Extremo Oriente. Também se fala muito sobre África, Austrália e Américas, com histórias parecidas de uma suposta sarça ardente. Reunir todas essas histórias culturais e religiosas e depois deixar o leitor decidir por si mesmo, acho que é uma coisa não muito digno de um evento tão importante como a queimadura de uma sarça ardente. Mas agora eu quero saber sua opinião sobre isso aí nos comentários. Bom, concordando ou não com o que foi dito aqui, eu te agradeço muito por ter me assistido até o final. Lembrando que o meu papel aqui é apenas passar a informação, passar a notícia. E o que eu acabei de relatar foi o que um arqueólogo afirmou. Isso não quer dizer que seja a opinião do canal ou a minha, tá bom? O debate está aberto aí nos comentários.